tenho estudado há algum tempo, né? Acho que há alguns anos, há 3 anos, mais intensamente, mas assim, pela minha atuação em hospital, a gente ouve falar muito nisso, em desbiose, né? E são 12 anos atuando em hospital, em ambiente hospitalar. E a gente vê que, por exemplo, no ambiente hospitalar, você tem infecções diferentes, né? Especialmente herpes e candidose com manifestações atípicas, né? Em pessoas que eram saudáveis e de repente mudam para aquele ambiente, tem um desequilíbrio, né? Uma imunidade ruim, param de alimentar por boca, né? Modifica medicamento, e quando a gente vê, a pessoa está com infecção que não tinha, né? Com a doença periodontal que não tinha, o processo carioso evolui de uma maneira diferente, e o hálito entra nessa história, né? Então, a gente tem ouvido muito falar de desbiose intestinal, né? E desbiose bucal não é uma invenção, é uma realidade, já há alguns relatos a esse respeito, e a gente precisa discutir mais e publicar mais sobre, e aí eu divido um pouquinho dos meus estudos e das minhas experiências hoje com vocês, tá bem? Bom, então, assim, para a gente começar a entender o assunto, primeira coisa, o corpo humano normal tem o corpo humano adulto, perdão, tem essa quantidade de células somáticas, 10 elevado a 13. E a gente tem 10 vezes mais micro-organismos comensais ou anfibiontes. Então, se a gente for ver direitinho, no nosso corpo, a gente tem 10 vezes mais micro-organismos do que células. E esses micro-organismos, eles vivem em equilíbrio, né? Como eles são chamados de comensais, anfibiontes, ou antigamente se chamavam de indígenas, né? Então, eles vivem em equilíbrio, em simbiose, né? Sem causar doença, né? Então, é uma coisa que muita gente não sabe dessa quantidade, e eles estão espalhados em vários locais, trato respiratório, gastrointestinal, em trato urinário, na pele, a pele ela alberga boa parte dessa microbiota, mas o biofilme bucal e a superfície das células epiteliais da boca, esse local tem uma participação importante. Então, esse biofilme bucal, ele é um ecossistema, perdão, gente, ele é um ecossistema dinâmico ao longo da vida, e quase metade das bactérias do corpo estão na boca. Então, assim, se a gente for ver que quase metade estão na boca e a outra metade vai estar pele, intestino e no restante, a boca, por ser tão pequenininha, é altamente contaminada, né? Então, eu não tinha essa noção, né? E as condições do ambiente, as condições da saúde, as condições de higiene, o próprio ciclo de vida, ao longo da vida, essa microbiota muda, a dieta, medicamentos, saliva, então, vários fatores interferem nesse equilíbrio e modifica a composição microbiana. E aí, conforme essas condições, né, a gente pode ter um desequilíbrio, onde essas bactérias marginais, vamos dizer assim, uma organização criminosa, elas se instalam e elas, de comensais, anfibiontes ou simbióticas, elas passam a ser patogênicas, causadoras de doença, né? Então, a gente fica pensando assim, meu Deus, o que é que causa isso, né? A microbiota bucal, ela começa a ser estabelecida após o nascimento. A gente nasce e já tem uma microbiota. E, ao longo da vida, a quantidade e a diversidade muda, né? Nem todos os micro-organismos que entram na boca conseguem colonizar para se manter residentes, né? Então, mesmo dentro da boca, tem locais que selecionam um tipo de patógeno diferente de outros. Quando eu fazia faculdade, existiam umas falácias, umas crenças do tipo, não sopre a comida do seu bebê, porque você vai estar passando bactéria para ele. Se você for no carnaval fora de época e sair beijando
loucamente, você pode pegar a bactéria da pessoa que você beijou e você pode ter, sei lá, uma doença periodontal ou começar a ter cárie por causa disso. E hoje, compreendendo o processo das doenças biofilme dependentes, como a gente sabe, como a gente chama hoje, doenças biofilme dependentes ou condições biofilme dependentes, a gente sabe que não é bem por aí. Que você ter contato com o patógeno, digamos, você beijar na boca de alguém que tem doença periodontal, como a gente vê um casal, uma mulher que tem uma doença periodontal severa e descontrolada, e muitas vezes ela beija o companheiro dela e o camarada não tem. Não é? Então, não é só a presença do micro-organismo que vai fazer desenvolver a doença. Se fosse assim, alguém que tivesse halitose bucal, ela seria contagiosa também. Né? Inclusive, essa questão de a cárie ser contagiosa, ela já foi por terra. Né? Ela já não é mais considerada uma doença infectocontagiosa. Não sei se todo mundo sabe disso. Tem publicações já tirando a cárie de dentro disso daí. Tá? Então, são questões importantes para entender. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou falar de candidose, de herpes, de cárie, de doença periodontal. Por quê? Porque eu acho que é importante para contextualizar, para a gente entender que a litose bucal mediada por bactérias não é diferente de nada dessas outras condições, tá? Apesar de não ser considerada uma doença. Então, a colonização bucal ela é modulada por diversos fatores. Esses fatores que eu vou mostrar para vocês favorecem a colonização por determinados micro-organismos que sobrevivem e que proliferam no ambiente e que se estabelecem como residentes. Então, ter contato com a boca, você põe uma colher de um restaurante, né, ou você fala com alguém, você tem contato com aquela bactéria. Mas ela sobreviver, proliferar e se estabelecer depende de vários fatores. Depende da idade, então ao longo da vida muda, ao longo de hábitos de vida. Quem fuma tem uma microbiota diferente, quem consome álcool, quem tem uma dieta mais rica em fibras tem uma microbiota diferente do que quem tem uma dieta mais processada, isso é fato. Tá? Existe uma transferência horizontal de micro-organismos, então existe sim uma transferência de uma pessoa para outra, mas não quer dizer que ela tenha capacidade de se estabelecer só pela transferência. A gente já sabe que essa microbiota ela é capaz de evoluir, tá? Existe troca de conteúdo genético, né? Não só entre vírus, não, né, ou só entre bactérias, mas entre os diferentes tipos microbianos, tá? Então, é toda uma organização, né? Toda uma sinalização que tem entre elas, que elas se modificam, né? E a diversidade muda. Vou tentar colocar aqui. Vocês estão vendo o mousezinho? Alguém me sinaliza. Tem fatores genéticos, tem fatores imunes. A questão da imunidade, das defesas do hospedeiro, elas são importantes, né? O próprio habitat, então, a mucosa bucal, ela tem um tipo de microbiota, uma mucosa que descama mais, porque a pessoa toma muito café quente ou come muita comida condimentada ou usa um produto rico em lauryl sulfato de sódio, então vamos contextualizando para a área de halitose, ela vai ter uma colonização diferente do que uma mucosa que está saudável, que está com a descamação fisiológica. Tá? Então, a mesma coisa da questão dos dentes, da questão da região gengival, né? Onde tem o fluido crevicular, e a língua, ela é um habitat específico, né? Ela tem essa estrutura papilar, né? À medida que você vai chegando no terço mais posterior da língua, você vai desenvolvendo uma condição de anaerobiose. Então, está aqui o oxigênio, né, essa questão do potencial redox. Então, o tipo de bactéria que é selecionada ali é outro tipo de bactéria. Uma pessoa que tem criptas amidalianas profundas, que tem bridas, vai ter outro tipo de patógeno, né? Então, são vários fatores. O pH, é engraçado aqui que a gente tem usado, algumas pessoas da aba têm usado o pH lingual como parâmetro e o pH salivar, e muita gente faz assim, eu não vejo a utilidade disso. Está aqui, gente. pH.
pH não serve só para saber a tendência de alguém de ter cálculo dentário ou de ter cárie, não. Interfere também na questão do hálito. Tá? Higiene bucal, como a gente sabe, o fluxo salivar, se a pessoa se alimenta ou não.